Olá pescadores, tudo bem? Eu sou o Kiko, sou customizador em varas de pesca, criador do curso Fazendo Varas Custom na sua casa de modo simples e atingindo resultado profissional. Fique comigo e nós vamos até o final discutir algumas alternativas para estar corrigindo esses problemas. Preste bastante atenção. Depois você vai testar isso em casa e vai ver que vai funcionar com certeza. Tá ok? Vamos lá. O primeiro problema que a maioria dos customizadores apresentam é na hora de resinar as suas amarrações ou dar acabamento em alguma outra região da vara. O que acontece é que há muita presença de bolhas, tá? Essa presença de bolhas, ela pode acontecer pela manipulação muito rápida, principalmente quando você está manipulando com pincel muito rapidamente, palito. Então a manipulação ela tem que ser lenta, tá? Outro fator é a temperatura. Às vezes você está numa temperatura muito baixa e umidade do ar muito alta, e quando você vai manipular, não há Cristo que tire as bolhas, tá? Você pode colocar no calor, em cima da lamparina, segurando, se tiver um frasco de metal, segurando, você vai ver que ela vai tirando. Não, quando você olha, está com a bolha de novo. Então, quando você tem a umidade do ar muito alta e a temperatura baixa, dificultando a viscosidade desta resina, fatalmente você vai colocar bolhas na sua aplicação. O que você pode estar fazendo para minimizar ou simplesmente tirar totalmente as bolhas é colocar os seus frascos de resina parte A e parte B em banho-maria, tá bom? A uma temperatura aí de 45 a 50 graus. 45 tá bom, tá? Por que você não pode subir muito a temperatura da resina? Porque se você colocar muito calor na resina, a polimerização, o agrupamento das moléculas não se dá de modo correto. E principalmente a camada superficial da resina, ela vai ficar melada, tá? E você mete o dedo, você vai ver que ela vai ficar melada ali, porque houve uma adição de calor a mais e isso comprometeu a presa a cura da resina, tá bom? Então, coloque em banho-maria, 45 graus, durante 10 minutos, você vai ver que ela vai ficar mais fluida. Aí você coloca no frasco e mexe vagarosamente. Eu gosto de utilizar um pincel número 2, com pelo de pônei, tá bom? Então você vai e manipula ali. Se você tiver um pelo de Marta número 2, melhor ainda, principalmente o Kolinsky, tá? O pincel Kolinsky, ele é caro, mas ele é muito bom, número 2, só para isso. Não estou falando de pelos sintéticos, estou falando de pelos de Marta, que é tipo um furão. Ele lembra a família do furão aí, tá ok? Então, tá aí a dica. Esta é a primeira. A segunda dica está relacionada a colar no momento da colagem, colar na espinha da vara. A espinha, eu já botei o vídeo lá, eu mostro para você como descobrir a espinha da vara. Lembrando que a montagem para a carretilha deve acompanhar a espinha. Você vai montar os passadores sobre a espinha, do lado da espinha, você vai pegar, vai ver que a espinha está aqui, então você vai montar os passadores em cima. E as molinetes, se você fizer o movimento, ela flexionar lá, você vai montar no lado contrário às de molinete. Tá? Os passadores vão ser colocados do lado oposto à espinha. Nós vamos agora falar como que podemos resolver o problema caso você cole e esqueça de
esqueceu de colocar na espinha da vara e no outro dia você lembrou, tá? Isso acontece. E como que você pode estar resolvendo isso? Uma forma é você simplesmente colocar em água quente. Eu não gosto, tá? Mas às vezes a pessoa não tem um soprador térmico para fazer uso, então você vai ter que colocar em água quente. O problema é que como é que você vai colocar a parte do Rio City na água quente? Você tem que ter um reservatório muito fundo, assim, para você mergulhar a vara. Você teria que ter um reservatório alto, pelo menos que atinja até a altura do Rio City. Só que você só quer mexer no Rio City. Quando você imerge nesta água quente, todo o restante vai sofrer a ação da temperatura da água quente, correto? Então o ideal é um soprador térmico, porque você concentra na região do Rio City. Claro que você vai ter que saber medir, não tem como eu mensurar isso para você, o tempo que você vai aplicar o soprador. Uma coisa eu posso te falar, não exagere, porque você vai estourar o blank na sua mão de tanto calor que você colocou. Então você bota ali o suficiente para você encostar e não conseguir segurar, tá? E torce. E vai torcer, pega um pano, torce esse Rio City até ele soltar. Soltou, você coloca, tira, coloca na posição da espinha, bota a cola de novo e desce. Você não precisa desmontar o restante da vara, tá? O que eu indico é o soprador térmico. Não tem condição, não deu água quente. Bota na água quente fervendo, né? Bota ela lá e vai tentando, tira e vai tentando rodar, tá bom? A terceira tem a ver com a resina também, que é a resina está pegajosa. O que você vai fazer para resolver isso? Tem duas formas de você resolver, tá? Ou você retira essa camada superficial que não polimeriza, que não polimerizou por algum motivo. E como que você vai retirar? É muito trabalhoso. Você tem que ter um cuidado danado para não ficar um serviço muito nojento. Mas se for, da seguinte forma: você vai pegar um pano, vai colocar ele no dedo assim, vai molhar este pano com álcool. Pode ser 92, álcool isopropílico ou álcool de posto, e vai, na paciência, esfregar. Você vai ver que essa camada superficial ela vai meio que soltar, tá ok? Então você vai abaixar, não use lixa, porque se a lixa pegar no blank ou no passador, na armação do passador ou na pedra, você não vai conseguir resolver. Aí você encosta a vara e desiste. Tá? Você não tem como entregar isso para um cliente. Então você vai pegar o dedo com um pano de microfibra, de preferência microfibra, molha bastante, deixa bem encharcadinho e vai passando em cima dos passadores. Depois que você fez isso em todos, é uma coisa demorada, vocês vão ver se alguém tiver com este problema fazer isso. Por que eu estou falando? Para tirar essa capa, para não ficar muito grosso, tá? Que às vezes já está uma espessura. Se você for colocar mais um pouquinho de resina, vai ficar muito boludo. As suas amarrações vão ficar muito boludas. E isso vai agregar peso, desequilíbrio no seu material, na sua vara de pesca, tá bom? Então, tá boludo? Tá com muita resina? Faz esse processo. Se não tiver, melhor ainda. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai manipular daquele jeito que eu falei, tá? Vai pegar e vai aplicar finas camadas, vai espalhar bem, do mesmo jeito como se estivesse fazendo a sua resinagem. Cuidado para não exagerar, que senão vai ficar boludo também, vai ficar um serviço meia boca, tá bom? Mas se por um acaso aconteceu esse problema com uma vara de cliente, faça isso, vá tirando, vai te dar mais segurança depois para você aplicar. E aí você faz a manipulação do jeito que estava, outra manipulação e aplica.
Mas por que eu tomei um cuidado danado? Eu manipulei certinho, fiz tudo e melou. O que pode ter acontecido é umidade do ar, está muito úmido, ela sofreu uma sorção de água, ou seja, ela absorveu a umidade do ar. Então essa camada superficial não polimeriza mesmo, tá? Por isso que não é bom nem pintar carro, nem aplicar verniz e resina em locais que estejam com a umidade muito alta. Por isso que existem as cabines para você fazer uma aplicação. E existem os distribuidores de calor, tá? Para que a resina se mantenha fluida até um tempo determinado com uma temperatura X. Por isso que existem isso. Outro fator que pode ter ocasionado o melamento da resina, dela ficar pegajosa, é a adição excessiva de calor, como eu falei. Você botou muita lamparina ali a fim de corrigir alguma coisa, ou você viu que a bolha não estava saindo e você ficou repetindo o processo. E isso causou... Lembrando que também pode dar bolha, tá? Ferve a resina e enche de bolha, tá ok? Então, cuidado com a adição de calor, que além de dar bolha, pode ficar melado. Então, eu falei de 2. E o terceiro motivo do melamento é a manipulação. Você manipulou, você não utilizou o tempo de trabalho necessário para aquela resina. E também quantidade, tá? Quando você coloca, não são todas resinas, mas a maioria, quando você coloca pouca quantidade, por exemplo, vou fazer uma determinada amarração, você não vai usar uma quantidade absurda. Você vai botar uma gotinha, 2 suficiente para fazer aquela amarraçãozinha ali. Então a mistura, ela fica, mesmo por mais que você fique tempo, quando você vai ver, está melada. Então a quantidade de resina, a meu ver, parece ter um mínimo para ser misturado, tá? Tem que ter uma quantidade mínima para você conseguir manipular muito bem. Se ficar muito pouquinho, você não vai manipular, vai espalhar, não vai manipular e vai ficar melado, tá bom? Preste atenção nisso aí, que é tira e queda. Se você seguir os passos aí, você acabou esse problema. A quarta pergunta, a quarta dúvida mais frequente é em relação à cola. Muita gente me pergunta qual cola eu gosto de utilizar. Existe uma infinidade de colas. Eu uso 2 tipos, como eu já falei, a cola gel e a cola pasta, tá? Mas se eu fosse optar, eu quero comprar uma cola boa, top, essa é melhor, é cola pasta. Use a cola pasta. Por quê? É fácil de manipular, ela tem um preenchimento mais uniforme, porque ela não escorre, é fácil de limpar e tem a manipulação perfeita para você colocar. Ela não prende, faz nada, ela é leve, tá? A pasta seria a melhor cola para você estar fazendo seus trabalhos de colagem, tá bom? Cola epóxi pasta. Aqui eu colei o boot ficou um pouco para fora, não preencheu todo o espaço, não entrou no encaixe. Quando eu fui ver, estava para fora, ficou um lado mais alto que o outro. Fui colar a pecinha também, quando eu olhei, a pecinha estava, o wind check estava deslocado. Fui colar o Rio City, colei fora da espinha, como nós vimos. Como é que eu faço para tirar? Adição de calor, tá? Você tem que colocar calor e ir tirando com calma. Os anéis, você coloca o calor, quando é anel em alumínio, ele tende a absorver bastante calor. Então você absorveu, jogou lá o calor a uma distância mais ou menos de um palmo, assim, tá? Dependendo da potência, não sei se você vai ter mais ou menos, eu boto sempre na potência máxima, porque eu gosto de adiantar o serviço. Mas se você tiver
inseguro, bota na mínima e vai devagarinho. Aí você vai, ó, com o estilete ou algo fininho e faz a alavanca que você vai tirar o anel, tá? O boot, você vai, esquenta o boot, protege o cabo com fita crepe, porque se você colocar no boot sem proteger o cabo, o EVA vai enrugar todo, ele fica esquisito, a cortiça vai ficar preta, vai queimar, tá? Então você vai, coloca uma fita, de preferência um bom volume de fita crepe para isolar o calor. E aí sim, bota a mão, a luva, um pano e vai aplicando, depois você vem com o pano e você consegue tirar. Isso acontece muito também nos gimbals de pesca oceânica, aqueles que são para encaixar no cinto, tá? Que a pessoa não alinhou ou saiu do alinhamento na hora de colar. Calor e faz, protege e faz. São dicas valiosíssimas essa que eu estou passando para vocês, tá? A sexta é qual o melhor cabo. Olha, os cabos, por exemplo, vão variar de acordo com o tipo de pescaria que você vai fazer. Mas vamos lá, se eu vou se eu vou fazer pesca oceânica, o que eu mais indico é o cabo de EVA. Ah, mas eu tenho vara de cortiça. Sim, você pode estar usando o EVA ou a cortiça, mas o EVA nas pescas oceânicas são infinitamente melhores, tá bom? Eles vão quebrar menos, vão destacar menos do que as cortiças. As cortiças com o tempo vão empretar demais, vão fazer buracos, mesmo sendo uma cortiça de grade 3A ou uma flu. Vai começar a cavitar um pouquinho, começa a machucar, e essas deformações costumam acontecer também com o EVA, só que o EVA demora um pouco mais, tá? Então eu indico para pescas oceânicas os EVAs. Aqui, que eu gosto de EVA para pescar robalo, ótimo, não tem problema nenhum. EVA é um material extremamente versátil, tá? A cortiça também. A cortiça ela tem uma vantagem na questão da reforma. É fácil reformar a cortiça, por incrível que pareça. Existem os potinhos de pig paste, que é uma pasta para cortiça, você coloca nos buracos, depois você lixa no torno, mesmo com a vara toda montada, não tem problema, você lixa direitinho, acabou, está reformado, seu cabo está novo. Tá? O EVA, quando começa a descascar como se fosse comidinho de barata, você ainda consegue lixar. Mas quando ele começa a soltar, quebrar, fazer buracos, dificilmente você vai ter uma espuma da mesma cor, escura, entendeu? Então a manutenção do EVA acaba ficando um pouco mais difícil do que a da cortiça, mas é possível também. O molongó, ele tem uma especificidade. Por exemplo, a estética do molongó, a meu ver, é a mais bonita de todas. E o problema do molongó é o cuidado. Ela é muito resistente, tá? O pessoal fala de resistência, mas ela é muito resistente. O problema do molongó são as deformações permanentes. Se você machucar o molongó, amassar, mesmo resinado, isso não volta. Tá? Ele vai ficar amassado. Então você tem que ter um cuidado muito grande com o molongó. O molongó cru, ele transmite as vibrações, ele até amplifica, a meu modo de ver, quando eu monto com molongó cru, que você tem que ter um cuidado ainda maior, ele amplifica as vibrações da vara de pesca. Então eu tenho essa especificidade. Quando eu preciso de maior sensibilidade, ele consegue fazer isso, tá? Para você optar para pescar em mangue, ou cortiça, ou molongó, ou EVA, tanto faz. Para pescar no canal, os três também. Agora, para pesca oceânica, indico EVA em primeiro lugar e cortiça. Na Amazônia, pode usar, o uso mesmo de molongó, estão aí até hoje, tranquilo, as pessoas que eu fiz também tranquilos. Tem aqueles que acham um pouco escorregadio, sem grip, mas isso a gente pode
Depois, no curso avançado, eu posso mostrar para vocês como consertar isso de modo profissional, sem gambiarra. A 7ª pergunta é sobre diagramação. A diagramação, gente, você usa os passadores da Fuji. E eu uso a diagramação também da Fuji, porque eu sei que eles estudam em cima disso, batem cabeça mesmo. A diagramação é o espaço entre os passadores. Tem a tabela lá no curso disponível para você. Tá lá no Pesca Custom, está lá disponível para você que é do curso, que está inscrito no curso, está lá disponível. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo que eu passo essa diagramação para você, desde que você esteja inserido no curso, tá? E o diâmetro dos passadores, eu coloquei lá, isso aí está no YouTube, eu falando sobre diâmetro dos passadores. Dá uma olhada neste vídeo, que é diâmetro dos passadores, na pasta pescacustom.com.br. Se eu botar no YouTube Pesca Custom, você vai ver, clica lá que tem o vídeo falando sobre diâmetro dos passadores e mostrando como é que passa o nó, tudo isso. Então lá você vai tirar a dúvida, porque eu falar, eu gosto mais de um e de outro, eu vou estar mentindo, porque cada um tem sua especificidade. Apesar de que no Brasil montam-se de modo aleatório as coisas, entendeu? Sem muito estudo, tá? Então é isso aí, gente. Para aqueles que gostaram, dê um joinha para ajudar a gente aí no canal. Inscrevam-se aqui, ó, pescacustom.com.br, para você ter acesso aos nossos conteúdos. E até a próxima e um forte abraço.